Assédio moral, você sabe o que é? Sabe as consequências? Esse é o canal Regras de Bom Senso e aqui quem vos fala é o engenheiro Marcelo. Vamos entender essa prática terrível que acontece nos ambientes de trabalho e que deve ser veemente repudiado por todos nós. Primeiro vamos entender o que significa assédio moral. Nós temos que entender que o assédio moral ele é uma realidade no Brasil e ele deve ser combatido veementemente, porque muitos profissionais acham que por estar acima do outro ou por se achar melhor que os outros, começam a praticar o assédio moral nos seus colegas de trabalho, nos seus subordinados. Uma das práticas que caracterizam o assédio moral é sobrecarregar o empregado de tarefas. Muitas vezes o funcionário está fazendo uma tarefa, o seu superior fala para ele, faz tal tarefa, antes dele terminar aquela tarefa, antes da oportunidade dele finalizar, chega e pede para que ele faça outra, e vai sobrecarregando. E muitas vezes há pessoas que podem fazer a mesma tarefa e podem ajudar, mas esse superior, ele quer, entre aspas, pegar no pé do funcionário e começar a dar muito trabalho para ele. Isso é um assédio moral, tem que ser combatido. As pessoas não podem ser enfadadas no seu trabalho a ponto de ter um esgotamento físico. Elas têm que fazer o seu trabalho de uma forma correta para fazer bem feito. Ignorar a sua presença. Muitos superiores ou até colegas de trabalho ignoram a presença do seu subordinado ou dos seus colegas de trabalho. Às vezes a pessoa está trabalhando, está no trabalho em equipe e se forma uma panelinha. Como se diz, existe uma panelinha da equipe, 2, 3 ou 4 ou 5, 20 pessoas se reúnem num grupo e elas isolam um elemento desse grupo, desse ambiente de trabalho. Esse isolamento de ambiente de trabalho, sem razão, sem causa alguma, ela é considerada como assédio moral. Então, esse assédio moral, esse isolamento tem que ser combatido. É lógico que se um funcionário que faz parte do grupo, ele não está trabalhando corretamente, não está atendendo às normas de segurança, de meio ambiente, as normas de bom convívio com os colegas, esse funcionário ele tem que ser repreendido e tem que ser até, em último caso, ser mandado embora para que não prejudique a equipe. Mas quando isso é feito sem causa, esse funcionário está sofrendo assédio moral. E eu quero deixar bem claro, ainda que esse funcionário ele pratique as coisas contrárias ao que a equipe pensa, esse funcionário ele não deve ser ignorado, ele deve ser levado ao conhecimento das suas práticas ao seu superior hierárquico para que tome as medidas administrativas condizentes, porque não é a equipe que deve isolar ele, mas o isolamento da sua presença, ignorar a sua presença, afastar ele, formar uma panelinha, isso é um assédio moral. Uma outra situação que caracteriza o assédio moral é espalhar rumores. Isso é muito grave e muito complicado dentro da empresa. Muitas vezes a pessoa pratica o assédio moral na empresa, é um colega que fala que o outro colega está tendo práticas não sociais dentro ou fora da empresa e ele começa a espalhar isso para as pessoas. Ainda que isso seja verdade, isso não pode acontecer. Isso é crime, você difamar uma pessoa é crime. Ainda que seja verdade, como eu disse, tem que ser levado ao conhecimento dos superiores, não ficar espalhando. Mas existem pessoas que fazem bullying com a outra pessoa e ela começa a espalhar fatos que não existem dentro da empresa. Coisas que acontecem dentro da empresa ou fora da empresa que não existem. Ou por maldade, ou por querer aquela pessoa fora do setor dela. Quantas vezes nós vemos nos setores, já ouvimos falar em setores, que mulheres inventam situações que a outra está saindo com o chefe, está tendo um relacionamento extra serviço com o chefe, extraconjugal com o chefe, que aquele funcionário está desviando o produto, que ele está roubando a empresa, e às vezes são fatos que não condiz com a realidade, são fatos rumores que são empregados, que são ditos dentro da empresa para prejudicar uma pessoa. Isso é um assédio moral, isso não deve acontecer. E ainda que isso seja verdade, ainda que a pessoa esteja tendo esse caso conjugal, que esteja desviando o dinheiro da empresa e tudo mais uma vez, tem que ser levado aos superiores para que o seu departamento de RH, o seu departamento jurídico, de assistência social, o seu departamento
psicológico, seja qual for, tem que ser tomar as providências. Não é a equipe, não é o funcionário, não é o superior que tem que tomar, ou melhor, não é a equipe que tem que tomar a providência. Você não tem que sair difamando a outra pessoa, porque tem pessoas que espalham rumores simplesmente para prejudicar. Eu quero tirar essa pessoa da equipe, não tem como tirar, vou inventar alguma coisa dela. Eu não gosto dessa moça que veio trabalhar aqui porque ela é macumbeira, porque ela é espírita, porque ela é ateia, porque ela é evangélica, porque ela é católica, porque ela é gordinha, ela é magrinha, ela é loira, é baixa, é alta, e começa a inventar coisas dessa pessoa para que ela seja retirada do seu meio. Isso é muito grave, é um assédio moral, tem que ser combatido também. Nós temos que respeitar a religião das pessoas, as ideias das pessoas e as características. Ninguém é feio e ninguém é bonito. Todos nós somos iguais, principalmente perante a lei. Outra característica, vigiar excessivamente um funcionário. Muitas vezes um superior coloca pessoas para vigiar excessivamente um funcionário porque houve um rumor que ele não está trabalhando direito, houve um rumor que ele está desviando o produto, houve um rumor que ele está tendo um relacionamento que não deveria dentro da empresa, houve um rumor que isso, um rumor que aquilo, e aí mandam as pessoas vigiar esse funcionário de uma forma excessiva. Principalmente quando isso não for realidade, quando esses fatos não estiverem acontecendo, essa vigilância excessiva nesses funcionários vai fazer com que esse funcionário ele se sinta moralmente atingido, haja um assédio moral. E voltando mais uma vez, se houver algum delito, alguma coisa errada com esse funcionário, ele tem que ser fiscalizado, punido da forma correta. Vigiar excessivamente um funcionário só vai fazer pressão nele, vai trazer risco de acidente, risco de que a equipe seja prejudicada. Então, se a empresa sabe que isso realmente aconteceu, ela deve novamente acionar o seu departamento psicológico, seu departamento social e trabalhar nesse funcionário para ver se isso é realidade. Se for realidade, afastar imediatamente. Se não for, também punir aqueles que estão trazendo rumores errados. Não aceitar que outra pessoa venha e comece a falar mal das pessoas para você, e aí você vai ter uma pilha, você vai ficar nervoso porque você tem o seu trabalho dia a dia, você vai absorver aquilo e vai acabar prejudicando a pessoa que não tem nada a ver por uma pessoa que veio fazer uma fofoca. Tome muito cuidado com aquela pessoa que entra na sua sala, gestor, diretor, presidente, e fala mal do subordinado, fala mal de um colega de trabalho. Ele está fazendo isso muitas vezes para prejudicar aquela pessoa e para se dar bem. E cuidado, porque quando ele faz isso com um funcionário, ele faz isso com você também, por trás de você. Tome o máximo de cuidado. O assédio moral é real, é fato. O assédio moral, ele acontece na vida das pessoas, na empresa, e as pessoas muitas vezes, quando percebem isso, é tarde. O que é assédio moral? Humilhar ou constrangir o trabalhador ou um colaborador, seja próprio ou de terceiro. O que não é assédio moral? Comportamento isolado ou eventual. Alguma coisa que a pessoa fez isoladamente, eventualmente, não é considerado um assédio moral. O que é assédio moral? Delegar missões impossíveis. Missões impossíveis de ser feito. Existe uma regra no Exército que fala que ordem impossível não se cumpre. Então, delegar missões impossíveis para um funcionário, para um colaborador, esperando que ele faça, sabendo que ele não vai fazer, é um assédio moral. O que não é assédio moral? Cobranças e críticas construtivas. Quando você cobra um funcionário e tem críticas construtivas para com ele, não é assédio moral. Muito pelo contrário, você está ajudando ele a crescer profissionalmente. Temos que entender isso. O que é assédio moral? Gritar ou ameaçar violentamente. Às vezes a pessoa vai falar com o funcionário, com o colaborador, ele grita com o funcionário, ele ameaça o funcionário, ele sobe um tom de voz que não é condizente com a posição que ele está, ou um colega de trabalho. Você falar para o funcionário, vem aqui seu cabeçudo, vem aqui seu isso, você vem aqui seu aquilo, e começar a gritar para o funcionário com palavras de baixo calão e ameaçar o funcionário, se você não fizer isso eu vou te mandar embora, se você não fizer aquilo eu vou te punir. Isso é assédio moral. O que não é assédio moral? Repreensão com abertura à defesa. Quando você faz uma repreensão a um funcionário e você pede para que ele mostre que você está errado, você chega para o funcionário e fala, olha, você está errado por causa disso, disso, disso. Você ou repreende uma, duas ou três vezes que seja, mas você fala para ele, olha, você está errado nisso, mas você tem a oportunidade agora de mostrar que você não está errado, que eu estou errado. E se você mostrar essa oportunidade, ele mostrar para você que você está errado e ele não,
peça perdão para ele. Mas quando você repreender um funcionário, você fazer isso com um funcionário perto das pessoas, também peça perdão para ele perto das pessoas. Que é muito fácil você repreender um funcionário no meio de todo mundo, xingar, brigar, ou você fazer uma cobrança veemente de funcionário perto de todo mundo, e depois você chamar ele no cantinho e pedir perdão. Não, as coisas têm que ser feitas da forma correta. Você repreendeu um funcionário e deu abertura para ele se justificar para você, para ele mostrar que ele está certo e você está errado, depois, perto de todo mundo, você vai lá e também peça desculpa. Valorize o seu funcionário. Também considerado assédio moral. Divulgar boatos ou dificultar a promoção. Às vezes você tem um funcionário, um subordinado, e você começa a divulgar boatos dele para que ele seja prejudicado e não seja promovido, e você começa a dificultar a promoção dele. Muitas vezes o funcionário, um excelente funcionário, chega no momento certo, chega na hora certa, cumpre com os seus deveres, faz as coisas certas, mas aí você quer beneficiar uma outra pessoa e você começa a dificultar a promoção desse funcionário. Isso é um assédio moral. Se o funcionário é eficiente, ainda que você não goste dele como pessoa, mas ele como profissional, ele é eficiente, é educado, chega no horário certo, cumpre as obrigações, é uma pessoa que não discute com as pessoas, não levanta falso de ninguém, que faz as coisas corretas, você tem que ser justo, imparcial e promover ele de uma forma correta. Não dificultar a sua promoção, porque isso também é um assédio moral. Transferência justificada não é assédio moral. Muitas vezes uma empresa, um encarregado transfere um funcionário de uma forma justificada. Isso não é assédio moral. Às vezes o funcionário está numa empresa, numa matriz, ele precisa atuar numa das suas filiais, porque naquela filial não tem um profissional daquele gabarito com aquele conhecimento. E a empresa vem e transfere esse funcionário, ainda que seja para outra cidade, transfere ele para fazer um trabalho lá, seja um trabalho rápido, seja um pouco mais demorado, mas quando é por necessidade justificada, não é assédio moral. A gente tem que entender isso. Então, pessoal, o assédio moral, ele é facilmente reconhecido o que é e o que não é. Toda vez que você oprime um funcionário, que você deixa ele constrangido perante as pessoas, perante os seus colaboradores, seus pares, e não há uma justificativa, é um assédio moral. Toda vez que você faz uma repreensão, chama atenção ou tenta mostrar alguma coisa para um funcionário de uma forma pontual e é para o bem dele, e você dá oportunidade para que ele justifique ou para que ele mostre que você esteja errado, para ele crescer profissionalmente, não é um assédio moral. O que eu tenho para falar para você, que é encarregado, que é superior, que é um administrador, não assede moralmente o seu funcionário, seja homem, seja mulher. E você que é funcionário, que você tem os seus colegas de trabalho, a equipe, também não faça com que os seus colegas de trabalho se sintam pressionados ou se sintam isolados. Mantenha um trabalho de equipe realmente forte e não assede moralmente o seu colega de trabalho. Não pregue peças, brincadeiras estúpidas com palavrão, brincadeira de ficar passando a mão, inventando calúnia de uma colega de trabalho. Isso é assédio moral e é passivo de crime. E tem que ser punido criminalmente no âmbito do trabalho, tem que ser punido, e criminalmente tem que ser punido também. Então, assédio moral é crime. Cuida para que a sua empresa não tenha isso. Cuide para que a sua empresa tenha saúde e seus funcionários vivam bem e trabalhem de uma forma correta. Pense bem nisso. Assédio moral, vamos combater e veemente. Programa Regras de Bom Senso, aqui que vos fala, Engenheiro Marcelo. Deus abençoe.